difíceis, que não teve que parar e falar com Deus e falar com o Senhor, porque queria uma direção da parte dele. Mas a verdade é que existem alguns momentos que nós nos esquecemos um pouco disso. E o que eu quero conduzir você aqui essa noite é se lembrar de algo incontestável e inquebrável. Eu quero dizer para você, antes de falar para você de aliança reprovada, que existe uma aliança que ela é infalível, incorruptível e inquebrável. Eu quero dizer para você que eu e você somos o povo pelo qual, o único povo, que carrega consigo certezas e garantias poderosas de que nada pode nos separar de quem se aliançou conosco. Romanos capítulo de número 8, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Se você ainda não conseguiu começar a alegrar o teu coração, eu quero te dizer uma coisa: o Calvário é real. E o grito que foi dado de estar consumado na cruz do Calvário trouxe sobre mim e sobre você algo que ninguém poderia nos dar. Glória a Deus. E eu quero dizer para você que estamos arraigados, plantados, como se diz, consolidados dentro de algo que é infalível. Eu quero dizer para você, há algo que nos cobre. Você se lembra? O sangue de Jesus tem poder. Você se lembra? Há poder no nome de Jesus. Você se lembra? Há autoridade no nome de Jesus. Você se lembra? No nome de Jesus se levanta, no nome de Jesus se derriba. Você se lembra? No nome de Jesus se constrói, no nome de Jesus se destrói. E no nome de Jesus todas as coisas vêm à existência. Diga comigo e fala: há poder no nome de Jesus. Diga comigo e fala: eu tenho uma aliança. Diga de novo, fala: eu tenho uma aliança. Fala: inquebrável, incorruptível. Fala: a aliança que eu tenho com Ele me dá garantias do que eu acabei de cantar daqui a pouco. Um pouquinho antes, né? Vou andar em rua de ouro, receber um lindo tesouro, face a face o verei, e estarei diante do eterno Rei. Quero só te lembrar uma coisa: enquanto vamos caminhando dentro dessa estrada, aliançado com Ele, pode vir o que for, nós enfrentaremos e nós venceremos. Eu preciso começar a minha mensagem liberando algo sobre a igreja do Antenor Garcia. E eu quero dizer: nada deterá a salvação que precisa acontecer nesse lugar. Nada deterá os frutos que essa árvore precisa produzir. Nada parará aquilo que Deus tem a realizar e a fazer como propósito nesta igreja. Nada pode deter e nem pode sufocar um povo que carrega sobre si uma palavra poderosa. Repita comigo e fala: as portas do inferno. Repita comigo e fala: nunca prevaleceu contra a igreja do Senhor. Há um entendimento equivocado, porque muitos pensam que a igreja parada resistindo muitas coisas que o adversário traz. E a verdade é que é um pouco diferente. Não somos nós parados e resistindo o bombardeio. Não, somos nós avançando e as portas se abrindo. Somos nós avançando e as cadeias se quebrando. Somos nós avançando e os muros caindo. Somos nós avançando e as resistências caindo por terra. Somos nós avançando e a geografia mudando. Somos nós avançando e as casas sendo transformadas. Somos nós avançando, aleluia, as famílias recebendo Jesus, aleluia, e recebendo transformação da parte de Deus e da parte do Senhor. É muito importante nós compreendermos, antes de falarmos de qualquer coisa antagônica àquilo pelo qual nós carregamos, é afirmarmos aquilo que temos. Temos uma aliança com Deus, e aquele que caminha conosco tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra e em todo
E eu não sei se você consegue sentir, mas estamos envolvidos nessa presença, nesse dia, nesse culto, nesse momento e nesse lugar, porque não pertencemos a outro a não ser a Ele. Glória a Deus. Não sei se você entende, mas quando Ele te resgatou, Ele te trocou de dono. Quando Ele te chamou, Ele te trocou de dono. Quando Ele olhou para você, independente do que você fazia, servia, transitava ou andava ou estava, Ele chamou, e quando Ele aliançou você com Ele, Ele olhou para alguém e disse: agora a casa é minha, agora a vida é minha, agora o propósito é meu, e agora eu vou cumprir coisas eternas. Estamos debaixo de uma aliança eterna assinada pela cruz do Calvário, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem essa certeza comigo, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Deus fiel, Quando maravilhoso. eu olho para o texto que vocês estão, eu não consigo fugir do contexto que ele tem. Porque quando nós olhamos para a vida de Josafá, nós vemos coisas importantes acontecendo no reino de Judá, enquanto nós vemos coisas tenebrosas e terríveis acontecendo em Israel. Nós temos duas vidas: alguém que recebeu de seu pai um legado e decidiu viver na presença do Senhor, na presença de Deus, que é Josafá, e começou então a estabelecer naquele lugar sua presença, sua lei, aquilo que Deus tinha para aquele povo, para aquele momento. As consequências disso, crescimento. As consequências disso, mudança, transformação. As consequências disso, aumento dos tesouros, das cidades, das terras. Enquanto nós olhamos por outro lado, Israel, com um rei corrupto chamado Acabe, que decidiu se casar com alguém muito complicado, chamada Jezabel, fez alianças com o reino completamente idólatra, e Israel perdeu seus rumos e seus caminhos. Porque, queridos, Israel já não olhava apenas para o Senhor. Seus profetas eram açoitados, seus profetas morriam, seus profetas eram presos, porque simplesmente algo era forçado dentro da nação, pelo qual a nação, depois de tanta pressão, começou a negociar. Quando nós olhamos para o que está acontecendo nesse contexto, nós não vemos nada diferente do que acontece conosco no dia de hoje. Então eu quero dizer para você: não podemos negociar. Eu começo dizendo para você que aquele que negocia não viverá as grandes coisas do Senhor. Aquele que negocia não viverá grandes coisas da parte de Deus e da parte do Senhor. Eu quero dizer para você que quando Deus olhou para você no início da sua chamada, junto com isso veio muitas palavras, junto com isso veio muitas liberações, junto com isso veio muitas coisas. Eu não sei se Deus falou com alguns aqui como falou comigo, mas eu lembro que quando Ele começou comigo, Ele disse: vou começar com você como quem faz um bebê amadurecer. Eu coloco uma harpa numa das tuas mãos e coloco uma mamadeira na outra. Enquanto você vai crescendo em adoração, eu vou fazer você crescer também em graça e em conhecimento. O Senhor foi fazendo um rumo e um caminho, como vem fazendo um rumo com você também. Quando o Senhor te chamou, eu sei que Ele falou no início coisas que aconteceriam no final, e talvez não falou algumas que aconteceriam no meio. E eu vim não frisar o que está acontecendo no meio, mas eu vim dizer para você que no final já deu tudo certo, porque é Ele quem garante todas as coisas. Eu vim dizer para você que o propósito não se perdeu, então eu vim firmar na tua mente e no teu coração: não negocie o que Deus te deu. Eu sei que nós estamos aqui, aleluia, encerrando, aleluia, um congresso de jovens, mas eu queria dizer: pai, não negocia, mãe, não negocia, jovem, não negocia, se você é adolescente, não negocia. Ei, não vamos negociar o que Deus nos deu. Enquanto não negociarmos, a presença de Deus estará conosco. Enquanto não negociarmos, Deus andará conosco. Enquanto Deus andar conosco, viveremos em vitória. Enquanto Deus andar conosco, venceremos as guerras. Enquanto Deus andar conosco, aleluia, garantiremos um
propósito. O maior deles é como decretou um dia Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É como um dia Paulo gritou nos ouvidos de um homem que queria tirar sua vida: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus não começou um propósito comigo por acaso. Ele começou um propósito comigo para salvar minha casa. Ele começou um propósito comigo como pastor, aleluia, para conduzir pessoas até a eternidade. Eu quero dizer para você, ele não começou um propósito sozinho com você. Talvez você entrou aqui e você diz: hoje sou eu sozinho, caminhando e andando. Eu quero dizer, por enquanto. Daqui a pouco tudo isso vai mudar. Daqui a pouco é você e mais alguém, aleluia, tocado por aquilo que Deus vem fazendo na tua vida e vem fazendo na tua história. Glória a Deus, aleluia. Diga: eu não vou negociar. Eu não vou negociar. Eu decidi não negociar. Isso é tão sério, porque nós vivemos em tempos em que muitas coisas querem nos levar a negociar. A negociar nosso tempo, a negociar nossas prioridades, a negociar nossa chamada. Vivemos envoltos a muitas coisas, muitas pressões nos cercam, muitos desafios nos cercam, mas a grande verdade é que fomos chamados debaixo do cuidado daquele que não despreza um segundo da minha existência. Quando o apóstolo Paulo nos ensina que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, é verdade. É verdade. Então eu não preciso deixar um plano pela situação do momento. Eu não preciso desistir de um projeto pela situação do momento. Eu não preciso acrescer no que Deus está estabelecendo algo para que isso possa dar certo. A semana passada nós estávamos na igreja, o pastor Júnior ministrava a palavra, e uma das tônicas era: nem tudo que deu certo está certo. Quantas vezes nós carregamos conosco uma mania de dizer: se deu certo é porque Deus pôs a mão. E eu vim essa noite dizer: muito cuidado, porque talvez o que deu certo feriu uma aliança, e daqui a pouco virá as consequências. Meu Deus! Deu certo agora, porque é muito antagônico o que deu certo e o que não deu certo. Preste atenção, porque muitas vezes algo pode proporcionar dor porque alguém segurou o princípio. E muitas vezes algo pode mudar um ambiente porque alguém segurou o princípio. Alguém disse: isso é muito pesado. Alguém disse: assim não dá. Alguém disse: você está religioso demais, você está indo demais na igreja. Alguém disse muitas vezes: nossa, essa sua fé está muito pesada em alguns sentidos. Mas o Senhor vem olhando para você essa noite, Ele vem dizendo: se é o que eu escrevi, se é o que eu coloquei como propósito sobre a sua vida, segura firme, continua, vai em frente. Daqui a pouco alguém vai olhar e vai dizer: não é que você tinha razão. Daqui a pouco alguém vai olhar e vai dizer: eu preciso concordar com você. A única coisa que ninguém consegue entender é como conseguimos atravessar algumas coisas sem negociar, mantendo posições que Deus nos chamou. Nós só mantemos posições porque nós não temos opção. Repita comigo, fala: eu não tenho outra opção. Fala: não ser manter minha posição. Homens, diga, fala: homem de Deus. Homem de Deus. Mulheres, diga, fala: uma mulher de Deus. Jovens, diga, fala: jovens de Deus. Eu quero te dizer, não temos outra opção. Preste atenção. Na pressão do trabalho, homens de Deus. Na pressão do dia a dia, mulheres de Deus. Na pressão da escola, da faculdade, de tudo que cerca jovens de Deus. Na pressão de tudo que as redes sociais empurram, adolescentes de Deus, jovens de Deus, famílias de Deus, firmes em Deus.
dizer que vai virar esse mundo de ponta cabeça. O que vai trazer avivamento para essa terra não é uma multidão inebriada, sei lá do que, não. É homens e mulheres dizendo: eu sei o que sou, eu sei para onde vou, eu sei o que Ele quer, eu sei o que Ele deseja de mim. Eu não vou negociar isso. Eu não vou negociar ser o pai que eu preciso, a mãe que eu preciso, ser o jovem que eu preciso, em honra aos meus pais. Eu não vou negociar. Eu não vou deixar essa aliança ser contaminada, nem ao menos manchada. Bispo, que o bispo está me dizendo isso? Porque alguns problemas que vieram sobre Josafá, não é porque ele não era homem de Deus. Diga para ele, fala: Josafá, homem de Deus. Josafá era homem de Deus, mas algumas coisas do momento fez com que ele esquecesse da primazia que é buscar o Senhor. Bispo, como assim? Ele está fazendo uma aliança, ele está dizendo: antes vamos consultar o Senhor. Mas antes disso, ele está casando seu filho com a filha de um rei. Antes disso, ele está dizendo sim para uma guerra que não é dele. Depois ele vai dizer: não há um homem de Deus para se consultar. Voltemos a algumas coisas inegociáveis. Voltemos ao princípio da aliança que temos, porque eu quero te dizer: primeiro lugar é o reino, primeiro lugar é o Senhor, primeiro lugar é o que conhece o amanhã, o que conhece o futuro. Ei, quero te dizer uma coisa: quanta gente quebrando a aliança não está entendendo, quanta gente estabelecendo negócios não falou com Deus, deu ruim. Quantas pessoas, aleluia, antes de falar com Deus, já chegaram, aleluia, e trouxeram algo pronto. Tem algo que vem me preocupando, porque eu sou uma pessoa que brigo dentro dessa geração. Não vem me falar que eu estou no meio de uma geração fraca, que eu vou dizer: eu não estou lá. Não venha me falar que eu estou no meio de jovens falidos, que eu vou dizer: eu não estou. Não venha me dizer que eu estou no meio de uma geração que está perdida, porque já não tem mais aquilo que os antigos tinham. Não. Todas as vezes que eu me coloco nessa posição, eu também sei da minha responsabilidade. Um dia fui flecha, hoje sou arco. E eu quero te dizer uma coisa, jovem que está aqui. Eu quero te dizer que Deus te chamou como uma flecha poderosa para atingir um objetivo. E eu quero consertar algumas coisas essa noite através da palavra, para você endireitar a tua aliança com Deus. Preste atenção. Volte os olhos àquele pelo qual Deus já fez uma rota, um caminho e já deu experiência. Homens e mulheres de Deus, líderes, não são consultados depois que uma decisão foi tomada. Conselho depois de decisão tomada é confusão. Eu quero te deixar um conselho, sabe por quê? Porque somos igreja de Cristo sobre a face da terra. Quando nós olhamos a dimensão e a dinâmica da igreja modelo, que muitos chamam de primitiva, nós olhamos em Atos 2:42, nós vamos ver que a dinâmica dessa igreja era perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Vai dizer: cada alma via temor, sinais, prodígios, maravilhas aconteciam no meio deles. Sabe por quê? Sabe por quê? Pessoas estavam sentadas e estavam ouvindo. Alguém estava no meio daquilo e estava dizendo: eu andei com ele, eu falei com ele, e acerca disso ele disse isso, disse que é para cá, tem que andar por aqui, tem que exercer dessa forma e dessa maneira. Ei, preste atenção. Algumas coisas podem parecer pesadas, mas elas são garantia de vida. Repita comigo e fala: quem ama corrige. Eu quero te dizer uma coisa: quem fala só sim vai trazer problemas para alguém, mas quem ama de verdade vai dizer sim, que bom, uau, mas também vai dizer não, cuidado, acende o alerta, ergue as antenas, muda a mente, olha, abre os olhos. Você está aqui, eu fui embora. Bispo, o que o bispo está falando?
Os anjos da igreja não estão na igreja por acaso. Antes de pregar, o pastor me passava algumas coisas aqui, nós trocando algumas ideias a respeito do reino. E eu concordo plenamente. Enquanto muitos andam viajando numa honra desacerbada, outros andam, sabe como? Distante de uma voz que lhe dá destino. Eu queria em primeiro lugar, aleluia, dizer: uma aliança com Deus, ela é bem firmada, aleluia, 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 quando o remanescente é ouvido. Eu não sei você, pastor, mas quantas coisas eu já passei. Eu não sei você, pastor, mas quantas coisas eu já enfrentei. Eu não sei você, pastor, mas quantas, aleluia, decisões eu tive que tomar. Quantas coisas eu tive que ir para o joelho. Quantas coisas bateram. Quantas coisas doeram. Quantas coisas machucaram até mesmo. Mas eu posso dizer uma coisa: eu só entendo no propósito uma coisa. Eu vou poder olhar para alguém e dizer: não vai por aqui, porque isso daqui vai te machucar. Ele desvia desse caminho, desvia dessa rota. Ei, levanta o teu olhar. Olhe para Deus. Eu vim falar para alguém aqui essa noite. Ouve o que está sendo ministrado. Eu recebo, Senhor. Ouve o que está sendo falado. As ministrações dos últimos dias estão nos conduzindo para a eternidade. Ou você não sabe que estamos vivendo os últimos tempos? Josafá disse sim para Acabe: vamos, somos um só, somos um povo só, vamos guerrear. Já tinha dito sim. Depois ele disse: não há alguém que se possa consultar. A palavra do Senhor vai ser clara, em que mais de 400 profetas vão estar profetizando, e eles profetizam algo que não é real. O Senhor permitiu que a confusão viesse para outra, até que ele olhasse e dissesse: não tem um profeta. E ele vai dizer: tem Micaías, só que ele nunca fala o que eu quero ouvir. Eu vim dizer uma coisa: quem guarda aliança com Deus só tem o ouvido aberto. Ouve o que ele fala, independente do que ele fala, e obedece, independente da direção que ele deu. Ei, nós somos um povo obediente a Deus. Deus fala algumas coisas estranhas de vez em quando. De vez em quando Deus fala umas coisas que vai aquém do natural. Mas nós não somos homens e mulheres naturais. Não somos carnais. Nós somos espirituais. Nós vivemos as coisas do Espírito sobrenaturais. Por isso chegaremos lá daqui a pouco. Diga comigo, fala: eu não vou negociar. Não há alguém que possa consultar. Quando aquele profeta chega, ele fala a mesma coisa que os 400 estão falando: pode ir. O Senhor vai entregar, sabe por quê? Porque quando nós trazemos algo pronto para depois perguntar para Deus, nós queremos a resposta pronta também. Como assim? Eu chego diante de Deus querendo ouvir o que eu quero ouvir. Eu chego diante de Deus recebendo o que eu quero receber. E se aquilo parece estranho, eu olho e falo assim: não, isso não é de Deus. Não fez sentido. Eu tenho um quê com essa palavra profética que pergunta se faz sentido, sabe? Porque as coisas de Deus, muitas vezes elas não fazem sentido no momento. Elas vão fazer sentido daqui a pouco. É o que está acontecendo aqui. Daqui a pouco fará sentido. Quando ele diz: só fale a verdade, eu não disse isso para você. Ele disse: então, eu vi um povo sem pastor, andando vagando, desorientado. Vi um povo sofrendo, agoniado. Sabe por quê? Você vai morrer nessa guerra, cara. Você não vai voltar dela. E a conversa vai terminar assim, pastor, sabe? Você vai para a guerra, você vai morrer nela, ele vai ficar bravo, vai prender o profeta, vai dizer para ele: então você só sai do calabouço quando eu voltar da guerra bíblica. Ele vai olhar e falar assim: então vai ficar aqui a palavra de Deus ou que não é a palavra de Deus, porque se você retornar, eu não sou homem de Deus.
Diz que o outro profeta vai se levantar, vai bater na cara dele, porque ele vai olhar e vai dizer: essas 400 vozes são vozes de confusão. Eu posso dizer uma coisa para você: quando Deus está falando, ninguém tem confusão. Meu Deus! Quando Deus fala, você sabe que Deus está falando. Glória a Deus. Que Deus está falando. Quando Deus está falando, às vezes dói. O ego chega a fazer torcer, mas você fala: Deus sabe o que está falando. Mas aquele homem vai dizer: eu sei o que estou dizendo, que estou falando da parte de Deus. Eu posso dizer para você: bofetada existe, dor existe, mas a palavra precisa ser guardada. A aliança que temos está aqui, não está em outro lugar. Os princípios que temos está aqui, não está em outro lugar. Não está no pastor global, não sei de onde, está aqui. Não está nas opiniões muitas, está aqui. Sabe por quê? Porque profetas do Senhor vão se levantar e eles vão trazer a palavra à existência. Quando alguém chegar para você e mais ou menos o discurso for assim: a palavra diz, meu querido, pode receber em seu coração, porque a palavra é verdade absoluta. Você está aqui ou foi embora? Preste atenção no que eu estou te dizendo. Glória a Deus. O discurso vai acabar aqui. Josafá pediu para ser chamado um profeta, mas ele não vai interromper a conversa para dizer: e eu vou com Acabe ou não vou? Ou alguém vê essa pergunta? Ele não vai parar para dizer: e eu vou com Acabe ou não vou? É para eu ir para essa guerra ou não ir? Por que ele queria? Porque ele queria uma palavra, só para saber se venceriam ou não, se daria certo ou não. E eu vim para dizer que o maior é o propósito. Senhor, vai cumprir o propósito ou não vai? Senhor, vai estabelecer o que o Senhor tem para nós ou não? É dessa forma que coisas caminham e não podem ser seguras. É dessa forma que tendas se ampliam, aleluia, e dinheiro passa a ser apenas algo que passa. Sabe por quê? Porque é propósito de Deus ninguém segura, propósito de Deus ninguém para, propósito de Deus ninguém resiste. Quando a palavra fala de jovem é forte, dinâmico, já venceu o maligno, já rompeu com coisas das trevas. Posso falar uma coisa para vocês? Sim ou não? Não negocie. Guarda a Deus. Guarda a palavra. Muitos lugares vocês vão chegar e serão muitas vezes tentados a perguntar depois, ou até mesmo a orar ao Senhor, dizendo: Senhor, e aí? Se o Senhor está nesse negócio, faz dar certo. E eu vim dizer para você: não é essa oração. Senhor, se o Senhor está, faz dar certo. Não. Senhor, se o Senhor está, cumpre o teu propósito, faz a tua vontade. Senhor, que dê tudo errado, mas que o Senhor esteja na frente. Senhor, que tudo se frustre, mas que o Senhor esteja na frente. Tem coragem, Senhor? Tem coragem? Às vezes eu conto umas maluquices que eu vivi e passo para quem anda comigo. Quantas vezes eu nunca namorei para não casar, sempre namorei para casar. Sempre olhei para algumas pessoas dizendo: Senhor, tem um futuro comigo. Se eu errar na aliança, a morte é certa. Deixa eu te dizer uma coisa: errar na aliança é algo muito sério. Alianças são vida e morte. Ainda bem que caminhamos com o Senhor. Quantos de nós falhamos na aliança? Que bom quando nós olhamos os ensinos de Paulo a Timóteo, dizendo: quando somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Quantas vezes nós tivemos que colocar a cara no pó, topar no nosso coração e dizer: ah, Senhor! E que bom que ele estava ali, de mãos estendidas, para poder nos levantar. Mas todos nós sabemos, uau, quão difícil é quando, aleluia, temos atitudes e elas são erradas.
E eu lembro quantas vezes eu sentei com pessoas e eu disse para elas: Deus tem algo comigo, tem certeza que você quer casar comigo? Tem certeza que você quer andar comigo? Minha esposa, eu fiquei quase 3 meses conversando com ela, convencendo ela a não se casar comigo. Não era ó como show, uau, que não, era tem certeza, hoje estou aqui, amanhã não sei. Irmãos, são 25 anos de estrada no Brasil, fora do Brasil, em tantos lugares. Em momento eu estou, em momento eu não estou. Em momento, quantas coisas. Mas o Senhor pôs alguém do meu lado que sempre foi braço forte, presente ali comigo. Passamos por um momento tão difícil, 10 anos de espera para ter filhos, era um não interminável. Quando Deus fez bem feito. Mas eu lembro que o que nós guardávamos era, quando alguém chegava, eu não posso gerar, nós estendíamos as nossas mãos, e alguém ligava daí um mês e falava: estou grávida, estou esperando um filho, enquanto nós esperávamos. O que eu estou querendo dizer para você? Que vale a pena não negociar aliança, não negocie. Não negocie o que Deus tem com você, o que Deus tem com a tua vida. Não pergunta depois, pergunta agora. Pergunta agora. Josafá não está fazendo a pergunta: e aí o que eu faço? Não, ele está simplesmente vendo se vai dar certo. Quando ele olha o resultado, alguém está dizendo: Acabe vai morrer. Eu acho que ele pode falar assim: não está falando que eu, então vamos embora. Visto que alguém está falando, um homem de Deus, preste atenção. Um homem de Deus que está fazendo uma aliança política, porque ele tem medo de guerras em seu reino, de ficar sozinho. Nós estamos falando de um homem que está se alinhando a Acabe nesse momento para dizer: não, nós vamos conquistar Ramote e Gileade juntos, porque eu não quero problemas com você agora. Eu preciso falar. Quer guardar aliança com Deus? Você vai ter problema com algumas pessoas. Pegou, Jesus, pegou. Aleluia. Que bom que eu ouvi um aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pegou. Aleluia. Quer guardar uma aliança com Deus? Você vai ter problema com algumas pessoas. Vou repetir até você reagir. Quer guardar aliança com Deus? Você vai ter problema com algumas pessoas. Sabe por quê? Alguém à espreita querendo te roubar o propósito, mas não vai te roubar o propósito. Tem alguém à espreita querendo te tirar o caminho, mas não vai te tirar o caminho. Josafá precisava ter dito: e aí, vou, não vou, aceito ou não aceito, mas ele já tinha aceitado. Quando eles vão para a guerra, olha que aliança mal feita. Vai você vestido de rei, eu vou disfarçado. Eu quero te dizer que quem não tem compromisso real com Deus não anda, aleluia, aliançado, e como quem é de Deus anda disfarçado. Bispo o quê? Disfarçado de crente, mas não é crente. Disfarçado de santo, mas não é santo. Disfarçado de família, mas não é família. Disfarçado de verdade, mas não é verdade. Disfarçado, aleluia, de coisas de Deus, mas não é de Deus. Bispo, o que o Bispo está falando? Eu estou falando de um Deus que quer se comunicar conosco de maneira diferente. Eu estou falando de um Deus, aleluia, que quer se aliançar conosco de maneira diferente. Esse Deus inegociável quer nos dar poder que nunca deu antes. Esse Deus inegociável quer nos dar unção que nunca nos deu antes. Quer nos dar autoridade que nunca nos deu antes. Ei, o que o Senhor está falando? Eu estou falando para você. Eu estou falando para você de alguém que quer entrar dentro da tua casa como um avalanche. Eu estou falando para você de alguém que quer entrar dentro de alguma cidade como um avalanche através de você, através da tua vida. Como assim? Mas eu sou só. Como assim só? Você é filho, carrega autoridade, carrega palavra. Eita glória! Aleluia! Coisa dura é viver guerras que não precisava viver.
é enfrentar guerras que não precisava enfrentar. Oh meu Deus. Alianças sem Deus vão gerar guerras desnecessárias. Agora eu peço, amanhã eu preciso correr, levantando um clamor inefável para que Deus tenha misericórdia. Diga comigo, fala que eu decido hoje. Que eu decido hoje. Não fica só no hoje. Não fica só no hoje. Fala, vai continuar ecoando. Vai continuar ecoando. Aleluia, glória a Deus. Você está falando com alguém. Eu creio, Senhor. Você está falando com algumas pessoas, está dizendo, decida hoje o propósito. Decida hoje ficar comigo. Decida hoje falar o não que você precisa falar. Decida hoje. O Senhor está dizendo, vou garantir o teu futuro. Decida o que? Andar com trajes reais. Decida andar com trajes de filho. Decida andar com aquilo que eu coloquei sobre a tua vida. Decida andar vestido de propósito. Decida. Decida. Vão me chamar de quadrado. Decida. Vão me chamar de maluco. Decida. Vão me chamar de oportunidade. Decida. Vai garantir teu futuro. Meu Deus, será que alguém está me entendendo? Vai garantir teu futuro. Josafá chega num campo de guerra. Acabe está disfarçado. Quem tem que correr é ele. Todas as milícias de luta se voltam contra ele. Porque o plano era, acabamos com o rei, acabamos com todo mundo. Posso te falar uma coisa? Preserve a tua vida, ela é valiosa. Meu Deus, aleluia. Preserve a tua vida, ela é relevante. Preserve a tua vida, ela é importante. Aleluia. Isso que Deus está falando, tua casa vai ser salva por tua causa. Teus filhos vão ser salvos por tua causa. Esse barco vai mudar por causa dessa igreja. Glória a Deus, aleluia. Eu estou decidido hoje, mas está ecoando amanhã. Eu já falei para você, hoje sozinho, amanhã eu sou 2, amanhã eu sou 3, amanhã eu sou 5, amanhã eu sou 10. Sua vida é importante e é relevante. Glória a Deus, aleluia. Bicho, mas e o Acabe? Se de repente fez aliança com ele, deixa ele morrer hoje. Aleluia. Oh, Está percebendo que eu estou te pedindo para não falar com ninguém, estou pedindo para você falar com você mesmo. Repita comigo e fala assim, eu preciso matar Acabe hoje. Ou melhor, fala, eu não vou precisar matar o Acabe. Fala, ele vai morrer sozinho. Escuta o que eu quero te dizer hoje, igreja de Cristo, como voz profética. Falo como estrada de palavra, como quem sabe, aleluia, porque o Senhor está levantando os remanescentes. Deus está nos tirando de um jejum. Deus está nos tirando de um tempo onde nós clamávamos, orávamos, dizíamos, o que aconteceu com aqueles estudantes? O que aconteceu com aquele mover? O que aconteceu com os crentes que não desistiu jamais? Preste atenção, Deus nos guardou. aleluia. Sabe por que Deus nos guardou? Porque Deus nos guardou como quem não negocia. Se tem remanescente aqui, vai dando glória a Deus. Preste atenção. Glória a Nós não Deus, deixamos Jesus. aleluia. Nós não deixamos a sua palavra, nós não deixamos os seus princípios. Sim ou não? Sim ou não? Alguém está aqui? Nós não deixamos Jesus. Nós continuamos caminhando com Ele. Veio dores, nós continuamos com Jesus. Veio desafios e nós continuamos com Jesus. Nós olhávamos para a palavra e dizia, em algum momento algo vai acontecer. Então eu vim, aleluia, para dizer, já começou a acontecer. Já começou a acontecer com quem? Já começou a acontecer com você. Já começou a acontecer com você. Sabe por quê? Porque Deus vai levantar nesse tempo homens e mulheres de muito valor. Aonde eles estão? Eles estão nas ruas, nas
escolas, nos hospitais, em tantos lugares. Sabe por quê? Eles aprenderam a ouvir. Eles vão estar em alguns lugares, eles vão dizer: o que Deus diz é isso, então é isso que eu vou fazer. E eles vão ver o resultado vindo de Deus. Enquanto muitos dizem não é para estudar, eu venho dizendo: entra nas faculdades e mude as coisas lá. Enquanto muitos dizem fujam das escolas, eu venho dizer: entra lá e faz a diferença lá. Enquanto muitos dizem, aleluia, as empresas estão tomadas de promiscuidade, seja alguém santo dentro daquele lugar. O Senhor Jesus fará o que Ele precisa fazer e mudará o que Ele precisa mudar. Aleluia, glória a Deus. Enquanto o que me resiste morrerá pelas flechas da palavra. Como uma flecha teleguiada diz que acaba com o corpo. Ele tentou se esconder, ele tentou fugir, ele tentou guardar sua mentira, ele tentou guardar os seus planos, tentou guardar tantas coisas. Morreu. Posso te lembrar, sim ou não? Então repita comigo, fala: as portas do inferno. Aí vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo, fala: as portas do inferno. As portas do inferno Nunca prevalecerão nunca prevalecerá contra a igreja do céu. contra a igreja. Coloca a mão sobre você e fala: as portas do inferno As portas não prevalecerão não prevalecerão. contra a chamada e o propósito que Deus tem para minha vida. Vamos reagir. Fala: onde eu for entrando, Ele entra. Fala: onde eu for andando, Ele anda. Fala: onde eu for chegando, aleluia, as portas se abrem, os muros caem, as cadeias se rompem, a salvação chega. Aleluia, glória a Deus. Deus fiel, maravilhoso, aleluia, Senhor Jesus. Renova, Espírito Santo. O Senhor vai colocar a mão Glória a Deus. e vai proteger Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Diga: estou guardado no Senhor. Glória a Deus. Diga: a fidelidade do Senhor tem me guardado. A fidelidade do Senhor tem me guardado. Quando Josafá chega em casa, um profeta de verdade vai visitar ele. Senhor. Jeú vai chegar próximo dele e vai dizer assim: então, porque você comprou guerra que não era sua, quem era para viver em paz, agora vai viver em guerra. Porque você procurou guerra para você, agora você vai ter guerra. O seu reino que estava pautado sobre propósito, agora vai ter que viver guerra. Repita comigo, fala: mas eu tenho Mas eu tenho uma aliança inquebrável. uma aliança inquebrável. Deus maravilhoso, aleluia. Sabe o que a palavra de Deus diz? Esse contexto é do 17 até o 20, tá? Estou falando de capítulos inteiros. A palavra do Senhor diz que Josafá vai começar a buscar a Deus, imprimir suas leis, derrubar postes, e vai começar: Senhor, eis isso aqui. Diga comigo, fala: buscar a Deus. Tem algo que vai virar a nossa mesa. Tem algo que vai virar a nossa mesa. Tem algo que vai mudar a nossa condição. Sabe o que é? Voltaremos para a oração. Glória a Deus, aleluia. Domingo passado nós cantávamos: eu vejo um povo eleito assumindo o seu lugar, para sua fé compartilhar. Deus mudará as coisas quando o seu povo orar e me buscar. Sabe quanto tempo muitos de nós já não gastamos um instante com Deus? Muitos de nós queremos respostas prontas. E o Senhor está falando conosco essa noite. Ele está dizendo: você fala demais e ouve de menos. Deus precisa falar com alguém. Deus precisa falar comigo. Deus precisa falar com você. Eu posso dizer: paramos diante da palavra, oramos ao Senhor. Precisamos ter um tempo para ouvir. Ouso dizer que a voz do Espírito Santo, doce e suave, vai alcançar seus ouvidos. Alguém vai parar para ouvir e vai ouvir. Alguns vieram para o culto, outros não vieram. Alguém vai parar para ouvir e vai ouvir. Glória a Deus. Por
Porque o Senhor está falando e continuará falando. Alguém chega e fala: deu ruim, não ouviu, buscou coisas que não era para buscar, infringiu aliança, não perguntou primeiro. E alguém vai dobrar o joelho e vai dizer: tem misericórdia, Senhor. E eu vim dizer: o Deus de aliança é misericordioso. Eu vim dizer: o Deus de aliança tem misericórdia. O Deus de aliança guarda a aliança. Ei! Bispo, eu fiz aliança reprovada. Pastor, fiz aliança reprovada. As coisas estão difíceis na minha casa. Quero dizer para você: vai mudar. Por causa de uma aliança de misericórdia que Ele tem comigo e com você. Glória a Deus, aleluia. Mas alguém precisa se arrepender. Repita comigo: falar arrependimento. Arrependimento. Fique em pé, eu já vou encerrar. Glória a Deus, aleluia. Alguém vai estar falando com Deus. Alguém vai estar falando com o Senhor. E nessa conversa com Deus, o Senhor vai visitá-lo novamente. E a conversa vai ser mais ou menos assim. Então vou ouvir nessa oração. Peleja vai ter. Diga comigo: peleja vai ter. Vai ter. Mas o Senhor diz assim: mas nessa peleja Mas nessa você não vai pelejar. Glória a Deus. Mas nessa peleja você não vai pelejar. Glória a Deus, aleluia. Quando o Senhor observa arrependimento, algo que acontece nos céus, comunicando à terra de que algo foi mudado imediatamente. Bispo, a consequência não, o resultado. Você está aqui, eu fui embora. Diga comigo, fala: a consequência não. Fala: o resultado. A consequência era uma peleja, e a peleja existiria. Você está aqui, eu fui embora. Fala: a consequência é uma peleja. Fala: a peleja existe. Fala: mas o resultado vai ser diferente. Alguém agora precisa entender, porque alguém só tem que entender agora. Temos que ir, mas só tem que entender como temos que ir. E alguém vai dizer: vamos diferente dessa vez. Dessa vez vamos com Deus na frente, com adoração na frente, com música na frente. Vamos como o Senhor quer e precisa que vamos. Preste bem atenção que não teve como não sair para ir. Diga comigo, fala: eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Fala: para mudar coisas nesse momento. Para mudar coisas desse. Fala: para mudar coisas nessa hora. Para mudar coisas. Fala: até alianças não pensadas. Fala: para enfrentar consequência. Para enfrentar O consequências. resultado é diferente. O resultado. Fala: eu vou ter que ir agora. Eu vou ter que ir agora. Mas a palavra do Senhor diz que Deus vai na frente. O louvor pentecostal que vocês cantam muito, fala: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, sobrando os anjos, para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém fechar. Ele trabalha para que ele mostre o caminho contigo, de noite ou de dia. Ele lava as mãos com a bênção, chegou, começa a cantar. Não tem com quem, igreja. Já está dominado e já está ganhando. Eu estou te dizendo que tem gente lá fora que tem aliança com quem não traz vida, mas tem gente aqui dentro que tem aliança com quem dá vida eterna. Glória a Deus, aleluia. A minha e a sua peleja é esta, porque o Evangelho é o poder
de Deus para a salvação de todo mundo. Aí ambientes, cenários contrários, meu Deus, que medo, que angústia, guarde a palavra. Viva o propósito, faça a anunciação. Enquanto estamos anunciando, o mundo está sendo transformado. Enquanto o mundo está sendo transformado, esperamos redenção. Enquanto esperamos redenção, aleluia, em breve veremos redenção acontecer. Repita comigo e fala: eu só não posso negociar. Josafá nesse momento está vendo os adversários por terra, o ajuntamento de tantos inimigos sendo derrotados. Sabe por quê? Porque houve arrependimento, porque ele ouviu alguém dizendo não era para ser assim, e ele entendeu. Uau! Mas existe uma coisa, ninguém consegue voltar no tempo. Diga comigo e fala: eu não posso voltar no tempo. Fala: mas eu posso mudar tudo daqui para frente. Ah, pelo amor de Deus. Repita comigo e fala: eu não posso voltar no tempo. Fala: mas eu posso mudar tudo daqui para frente. Eu vim falar com gente que quer renovar a aliança com o propósito que Deus tem para ele. Eu vim falar com gente que quer renovar o propósito com o Senhor. Eu vim falar com um homem e mulher de Deus que olha essa noite e diz: eu quero renovar a aliança com o propósito. Eu estava distante do propósito, eu estava frio no propósito, eu não estava entendendo o propósito, mas eu quero o propósito. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Deus maravilhoso. Aleluia. Tem alguém aqui essa noite que quer viver, aleluia, todo o fervor do propósito está aqui. Dá um sinal para mim e fala: eu quero viver o propósito. Dá um sinal para mim com a tua mão e fala: eu quero viver o que Deus tem para minha vida. É por você que eu quero orar aqui essa noite. Glória a Deus. Deus fiel, maravilhoso, aleluia. Fecha os seus olhos e ora comigo. Nada vai te deter, nada vai te segurar e nada vai te parar. O Antenor Garcia vai saber que existe um Deus. Glória a Grande Deus, Garcia vai saber que existe um Deus. São Carlos vai saber que existe um Deus. aleluia. Você não serve dentro do ministério estático, meu irmão. Glória a Tua Deus, igreja está em muitos lugares espalhadas na nação e no mundo. Você consegue entender? aleluia. Todas as vezes que eu olho para o setorial, eu olho para o propósito e eu vejo que alguém foi plantado ali para mudar as coisas ali, e as coisas vão mudar. Elas vão mudar sim. Alguém crê comigo? A propósito, Deus tem com você. Então coloque a mão sobre o teu coração, sei lá, faz alguma coisa, Senhor. Essa noite nós estamos aqui e o nosso crer aponta para isso. Senhor, não fomos chamados para negociar, nós não fomos chamados para desistir, nós não fomos chamados para deixar, nós não fomos chamados, aleluia, para perguntar depois, nós não fomos chamados, aleluia, para questionar a tua voz, nós fomos chamados para cumprir o que o Senhor tem para nós, porque sabemos e entendemos que o Senhor está na frente. Senhor, quantas pelejas existem, mas sabemos que em todas elas, Senhor, não temos que pelejar, só temos que marchar, só temos que andar, só temos que avançar, só temos que anunciar: o Senhor está presente. Senhor, eu acredito e creio que os adversários já foram exterminados, Pai. As alianças confusas, Senhor, já foram espedaçadas, porque a nossa aliança, ela é contigo. Diga: a minha aliança